Deixa eu ver se eu adivinho. Você estuda gramática há muito tempo, lê tudo, decora todas as regras gramaticais, mas você ainda se sente muito frustrado porque tem muita coisa para aprender e você percebeu que você talvez não esteja fazendo do jeito certo. Esse vídeo é pra você, porque provavelmente você não tá. A verdade é que ninguém te ensina o jeito certo de estudar gramática porque a maioria das pessoas não sabe. E eu vou confessar que certo e errado no idioma é algo muito difícil de falar. A gente tem um jeito que funciona para um objetivo e tem um jeito que funciona para outro objetivo. E se o teu objetivo com o inglês é falar, é se comunicar, falar com outras pessoas, pedir seu café em inglês com tranquilidade, é assim que você precisa estudar gramática. Esse é o melhor jeito. Vamos começar falando sobre o mais comum, que geralmente é o que as pessoas fazem, que provavelmente é o que você faz também. Estudar gramática através das estruturas. E talvez você olhe e fale, teacher, mas não é isso que é a gramática? Não é as estruturas e as regras da língua? Mas calma lá que eu vou te explicar. Você já deve ter visto isso aqui antes. Então primeiro a gente aprende todas essas regras. Tempo verbal, concordância, preposição, presente, passado, futuro. Depois a gente faz exercícios para fixar essas regras. Provavelmente é assim que você estuda e provavelmente é assim que você estudou a tua vida inteira aí na escola. Então, por exemplo, para aprender o presente simples no inglês, a gente decora aqui. Do e does a gente usa para perguntas e que a gente adiciona o S ou ES na terceira pessoa do singular. E esse método pode até funcionar para algumas pessoas. Mas a verdade é que pode ser bem cansativo e desmotivador, e talvez você já tenha experienciado isso. Focar nas regras pode fazer com que você se sinta sobrecarregado e que você acabe esquecendo tudo. Logicamente, na hora que você vai falar, você não consegue formular suas frases, porque você fica tão focado no erro, tão focado na estrutura dessas regras, que você acaba esquecendo o mais importante na hora de falar, o uso. Raciocina aqui comigo. Quando você vai aprender qualquer esporte, você precisa conhecer as regras do jogo, né? Futebol, xadrez, basquete, qualquer esporte, você vai precisar conhecer as regras para você conseguir jogar. Só que o fato de você conhecer as regras não te torna um bom jogador. Tem muito mais coisa por detrás disso. E no inglês é a mesma coisa. Então, quando você enxerga a gramática como essa primeira opção que eu te dei, você não necessariamente vai ser um bom falante do inglês. Você não necessariamente vai saber se comunicar, porque embora as regras sejam importantes, elas não são tudo. Você não vai ser um bom jogador. Então agora eu vou te mostrar o melhor jeito de aprender a gramática, se você quer ser um bom jogador de inglês, se você quer de fato se comunicar e falar. E esse método parte do uso. Ele é baseado na imersão e no uso da língua em contextos reais. Então, ao invés de você memorizar essas regras, você aprende elas com base no contexto e na prática. Vamos pegar o mesmo exemplo do presente simples. Ao invés de você assistir 1 hora de aula só te explicando todas essas regras, você parte do uso. Então você descobre isso na prática. Então quando você escuta she goes to school every day ou does she go to school, você automaticamente nota diferenças nessas estruturas e você começa a entender como essas estruturas funcionam naturalmente. E dessa maneira você pratica o inglês com situações reais e não um monte de frase solta que no final não faz sentido nenhum. Com isso você consegue praticar com séries, filmes, conversas com nativos. E desse jeito você não aprende só a gramática, mas também o vocabulário, a pronúncia e expressões que façam com que o teu inglês se torne mais natural. Desse jeito você vai conseguir memorizar as coisas muito mais fácil. A tua confiança vai ser muito maior, porque a chance de você travar quando você for falar é muito menor. E você vai ter contato com o inglês real, o inglês do dia a dia. Fora que quando você aprende através do uso é muito mais divertido, porque ninguém gosta de ficar decorando regra, né? A não ser o pessoal das exatas aí, talvez vocês gostem, daí é outra história. Mas afinal, como é que eu faço para enxergar o idioma através dessa perspectiva e estudar a gramática desse jeito? Eu vou te fazer um exemplo bem claro, comparando o jeito estrutural, o primeiro jeito que a gente conversou, provavelmente é o que você faz, com o jeito do uso, que é o jeito que eu estudo todos os idiomas que eu aprendo e por isso eu tenho muito mais facilidade para falar. Se você vai estudar o presente simples, como a gente já falou, a primeira coisa que você vai fazer é entender como funcionam essas regras. Você vai descobrir o uso do do e do does, do don't e do doesn't, você vai perceber que a gente tem o S no acréscimo na terceira pessoa do singular. Até esses termos específicos você vai focar muito. Então você vai pensar
que dependendo do sujeito, você vai colocar o S no verbo, e esse S nem sempre é só S, às vezes é IS, às vezes é S. Então você vai ter um acúmulo de informações e de regras que você vai precisar memorizar e praticar para que você consiga começar a entender. Só que perceba que desse jeito, você nem sabe para que o presente simples serve. Você sabe que você precisa acrescentar o S no final do verbo, mas você nem sabe por que você está fazendo isso. O que você fala quando você está fazendo isso? O que isso quer dizer? Talvez aqui você foque muito na tradução. Então você vai sempre escrever uma frase e tentar traduzir e associar uma regra no inglês com uma regra no português, sendo que são idiomas diferentes. Então cada idioma, cada língua vai ter o seu próprio código. Nem sempre isso vai funcionar. Isso vai deixar frustrado porque no português é uma coisa, no inglês é outra. Então esse tipo de estudo acaba gerando muita frustração. Então para falar não é legal. Agora aqui do outro lado, quando você vai enxergar a gramática pelo uso, a primeiríssima coisa que você faz é entender para que você usa. E essa é uma informação que nem sempre é tão fácil de encontrar na internet por aí, porque a maioria das pessoas não ensina desse jeito. Os sites que você encontra aí, informações, nem sempre focam nessa perspectiva. Então é por isso que, nesse caso, eu recomendo que sempre que você vai iniciar um novo tópico gramatical, você abra o nosso querido chat GPT. Usemos as inteligências artificiais a nosso favor. Pede para ele te explicar exatamente assim. Chat, qual é o uso do presente simples? Ou qual é o uso do insira a estrutura gramatical que você estiver estudando? Assim você vai descobrir exatamente para que você vai usar, porque isso é o mais importante. Não adianta você saber todas essas regras se na hora de falar você não consegue utilizar. Então a gente vai inverter esse processo. A gente vai começar com o uso. E aí você vai perceber exatamente isso. O presente simples serve para ações habituais, fatos, verdades permanentes. A partir daí ele vai te dar muitos exemplos e é a partir desses exemplos que você começa a perceber essas regras. Então, primeiro você precisa entender para que serve, para que funciona, começar a praticar com isso. Você vai perceber que ele falou sobre ações habituais. A partir disso, você vai começar a escrever sobre a sua rotina, começar a falar sobre a sua rotina. Então, você vai ler textos sobre isso, ouvir histórias que falem sobre isso e a partir desses textos você vai começando a perceber as regras. Não tem problema nenhum se depois você quiser assistir aquela aula tradicional, estrutural das regras. Mas é muito importante que você não inverta, essa ordem, que você não faça essa inversão. Porque sempre, sempre, sempre o uso deve vir antes das estruturas se você quer aprender a falar um idioma. É desse jeito, por exemplo, que eu faço todas as minhas aulas de quinta-feira gratuitas para vocês. Se você ainda não sabia, toda quinta-feira a gente tem aulas gratuitas aqui no YouTube. E eu tenho um grupo secreto onde após a aula eu mando um material exclusivo para vocês, com exercícios, com resumo das aulas e tudo mais. Então eu te convido a participar e conhecer um pouquinho mais sobre essa perspectiva do uso da língua que te faz criar mais confiança na hora de falar. O link para você acessar o nosso grupo está aqui na descrição desse vídeo. Aqui na descrição você vai encontrar também muitos materiais gratuitos que eu ofereço, além de um desafio que eu preparei para você transformar o seu inglês em 75 dias. Então dá uma olhadinha lá que é muito especial. Se esse vídeo te ajudou e clareou a sua mente para que você conseguisse enxergar essa outra perspectiva de inglês, testa isso essa semana e me marca no Instagram. Eu quero ver você colocando isso aqui em prática porque eu tenho certeza que esse modo de enxergar o idioma vai transformar o seu inglês. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, deixa o seu like já, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo novo e a gente se vê no próximo. Beijão, bye bye!